Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado. Vocês com certeza já estão se preparando para o que vão fazer amanhã, né? E eu quero te lembrar já desde hoje que amanhã nosso encontro aqui no Estilo de Vida permanece. Não é porque é feriado que a gente vai deixar de se encontrar. E principalmente por ser feriado, nada melhor do que você passar esse tempo com os seus amigos, né? Portanto, você já sabe que tem que se encontrar comigo amanhã aqui na programação da Amazonsat às 9h20 da manhã. E antes disso, nós vamos saber como estão as nossas redes sociais. www.facebook.com/estilovida é a nossa fanpage, aí você já sabe que você encontra lá todo o nosso conteúdo de bastidores, inclusive essa foto que está passando aí na sua tela agora é sobre as novidades, tem a ver com as novidades que estão sendo preparadas aí para o estilo de vida, que é claro que eu não vou te contar assim de primeira, porque senão vai tirar o gostinho de quero mais, né? E além disso, a gente vai te atualizando de tudo que acontece, a gente vai te contando sobre as entrevistas também, nós vamos dando dicas de saúde, de qualidade de vida, dicas para você viver bem, viver leve, viver tranquilo, porque aqui no estilo de vida a gente gosta disso, né? De viver sem muita complicação e de simplificar a vida da maior forma possível, da melhor forma que nós pudermos. E além disso, falando em simplificar, você também pode nos acompanhar através do Instagram, @estiloamazonsat, aí você encontra as nossas fotos, os nossos vídeos, todo o conteúdo que a gente vai postando para esse tipo de rede social também. Lembrando que o Instagram é mais rápido, é mais prático, são só as fotos, você consegue ver bem rapidinho e fica também atualizado em relação a tudo que está acontecendo no estilo de vida. E a gente vai postando dicas, inclusive, relacionadas à sua alimentação. Então, se você está em dúvida aí do que comer, por exemplo, no seu café da manhã, não sabe o que engorda, o que não engorda, ou então não sabe a combinação que vai ficar legal, tipo essa foto que passou da tapioca de banana, às vezes dá pra gente misturar a banana com a canela, mas às vezes a gente não sabe dessas combinações, né? Então nós procuramos tudo isso e contamos pra você, pra compartilhar aquilo que a gente gosta também com os amigos que são vocês. E agora nós vamos dar início ao nosso bate-papo do dia. Hoje nós vamos conversar sobre a dor da perda. De que forma a gente consegue lidar com isso? E pode ser uma coisa material, algum objeto material, ou pode ser também uma pessoa. Normalmente quando a gente pensa em perda, a gente já pensa em alguém que faleceu, numa pessoa muito importante da família. Mas será que somente esse tipo de perda nos faz mal? Nós vamos conversar hoje com a psicóloga Simone Abraim e ela vai explicar tudo pra gente em relação a esse assunto e também em relação àquelas pessoas que estão passando perto de nós, as pessoas que estão ao nosso redor e que também precisam de auxílio para passar por essa situação. Bom dia. Bom dia. Então, quer dizer, quando ela chegou aqui, ela já nos parabenizou pelo tema e disse que não é um tema que as pessoas costumam conversar. Será que justamente por causa disso as pessoas não estão bem preparadas para passar por esse processo? Olha, na verdade eu acho que a nossa cultura, ela não enfatiza essa questão principalmente da morte, né? Porque se a gente for pensar nos ocidentais ou em outras culturas onde eles fazem todo um culto aos antepassados, então eles têm uma relação diferenciada com a morte. Aqui para nós, a gente parece que não quer falar sobre esse assunto, não quer ter contato com ele. Então, nesse aspecto, a gente prepara muito mal as pessoas com relação à morte. Então, eu acho que nesse aspecto a gente precisa melhorar. A morte é uma coisa que faz parte da vida. Todo mundo tem certeza absoluta que um dia vai morrer, né? Mas a gente não fala sobre isso. Até mesmo eu que trabalho num hospital, às vezes até para dizer para os familiares que o seu paciente está numa situação mais difícil, é complicado, né? Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, outras vezes, né, evitam de falar sobre isso. Em relação a essa perda, é verdade que a gente pensa mesmo na questão da morte, na questão de uma pessoa, de um ente querido, mas é possível que as pessoas não estejam preparadas também para perder coisas materiais, ou então, por exemplo, cargos, posições. Muitas vezes no trabalho a gente enfrenta esse tipo de problema, né? Porque chegou alguém novo, ou então nós estamos mesmo pensando em outras possibilidades, ou então existem aquelas pessoas que nem pensam em outras possibilidades porque não estão preparados para lidar com o fato de ver outra pessoa no seu lugar. Isso é verdade? As pessoas também sofrem por isso? Ou a gente pode dizer que é frescurite mesmo e que não precisa dar muita atenção?
Não, as pessoas sofrem por isso, sim. Sofrem por perdas, né? Um status, sofrem por perdas materiais. A perda significa que você deixou de ter uma coisa que era importante para você. E isso pode ser de qualquer natureza, entende? Pode ser bens materiais ou pessoas. Mas, de qualquer maneira, aquilo que você perdeu e te causou sofrimento, você entra num processo de luto. Processo de luto diferenciado, né? Uns mais intensos, outros mais a menos, entende? Mas tudo que significa perda vai te provocar um processo de luto, que é esse sofrimento por uma perda. Em relação a esse processo e ao preparo, quando a gente conversa sobre um adulto, a gente sempre exige que o adulto seja muito maduro, que ele já tenha essa maturidade muito específica, e muitas vezes quando a gente encontra ou se depara com alguém que está sofrendo por esse tipo de situação, a gente não entende, né? Poxa, fulano desse tamanho já com essa bobeira, não consegue lidar com isso, já foi, já passou, mas ele está sofrendo tanto quanto uma criança. E aí a gente surge essa pergunta, né? É verdade que as crianças lidam de uma forma mais complicada com esse tipo de processo e que os adultos já estão mais preparados, ou o adulto pode estar tão mal preparado quanto a criança nessa situação? Eu vejo que a criança lida melhor com a morte do que os adultos. Na verdade, elas, dependendo da idade da criança, ela tem um nível de compreensão, porque uma criança muito pequena, ela não tem a compreensão total do que significa perder uma pessoa, perder os avós, por exemplo, né? Saber que você não vai mais ver aquela pessoa. Então isso, para ela, às vezes pode ser um pouco mais complicado, mas ao mesmo tempo ela lida muito melhor com a morte, né? Os adultos, isso não significa que o adulto lide melhor ou não. Isso vai depender da história de vida daquela pessoa. Se foi uma pessoa que sofreu muitas perdas, se foi uma pessoa que... Porque assim, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém que perdeu, sei lá, teve uma enxurrada aí, perdeu a sua casa, alguns entes queridos que estavam dentro da casa, toda a sua história de vida. Então, essa perda significa uma perda múltipla, porque você perdeu muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, cada situação de perda é única, porque, assim, existem vários tipos de perda. Então, uma pessoa que perde alguém por um acidente ou por uma situação de violência, então, isso também, às vezes, fica preso a um processo judiciário, enquanto aquela situação não se resolve, a pessoa não consegue fechar o seu luto. Então assim, são diversas situações que precisam ser analisadas. Mas, assim, o que as pessoas precisam compreender, e isso é muito importante, é que o luto é um processo. Ele tem início, e tem meio e deve ter um fim. Algumas pessoas ficam presas nesse luto para o resto da vida. Tem muita gente que... Então, essas pessoas precisam de ajuda para elaborar esse luto de alguma maneira. Então, parece que a vida parou naquele momento. Então, assim, pessoas que teve múltiplas perdas. Quem é essa pessoa que você perdeu? É o seu pai? São alguns dos seus pais? Os pais sempre significam segurança, né? Se é um filho que você perdeu, os filhos significa também um pouco do teu futuro, que você perdeu, né? Então, assim, cada perda tem um significado diferente para cada pessoa. E se você é uma pessoa que já teve inúmeras perdas, você vai ficando mais frágil, né? Pela quantidade de perdas que você teve. Em relação a esse luto, a gente pode dizer que é um período para se acostumar com a ideia de que essa pessoa não vai existir mais, que ela realmente não volta, porque às vezes a gente acaba fazendo, digamos que uma história na nossa cabeça, né? A gente acaba imaginando ou então construindo um faz de conta de que a pessoa foi ali, mas ela já volta, ou então a questão da viagem, e a viagem é sempre muito presente, principalmente em relação às crianças, porque os pais muitas vezes não têm coragem de contar o que aconteceu, ou o adulto responsável não tem coragem de contar que aconteceu mesmo, que a pessoa realmente faleceu, que morreu, que não vai voltar, e diz que fez uma viagem prolongada, que um dia... E essa criança fica esperando pela pessoa de volta, né?
Dessa forma, o momento de luto serve para você se acostumar com isso, ou depois disso você ainda precisa de um outro processo para entender que essa pessoa não volta mais? Olha, essa coisa de você ficar contando historinhas é uma forma de você não lidar com a realidade, entende? É o enfrentamento da realidade. Algumas pessoas demoram um pouco mais para se deparar com a realidade. Mas isso é a primeira fase do processo de luto, entende? É você ter a consciência de que o luto, a perda ocorreu e que não vai ter mais volta. Com relação às crianças, acho errado essa coisa da gente ficar inventando história. A criança deve participar dentro do possível e dentro da compreensão dela, entende? Evidentemente que não precisa... Se a criança perdeu pai e mãe, a gente sempre orienta que leve a criança sim ao velório, porque ela precisa participar. Não é para ficar o dia inteiro. Vai lá, fica 10 minutinhos e volta, entende? Fica alguém com essa criança, entende? Mas ela, se todo mundo mente para ela que nada disso aconteceu, mas ela está olhando, a família inteira tá triste, a família inteira está chorando, então ela sabe que alguma coisa aconteceu. É besteira a gente achar que as crianças não percebem. As crianças percebem, elas sabem que alguma coisa aconteceu e que ela está fora, ela não está participando daquilo. A criança tem que participar. E de falar mesmo, minha filha, eu estou triste porque sua mãe foi para o céu, foi para onde... Cada família conta uma história que acha que é de acordo com a sua cultura, mas enfim, possibilitar que a criança também expresse essa dor, essa tristeza, entende? O que você pode fazer com a criança é o que a gente chama de um objeto de transição, entende? Sei lá, se a mãe deu alguma coisa, ou o pai, entende, um bonequinho ou alguma coisa assim, você pode dizer, ó, quando você estiver triste, converse com o seu brinquedo ou com alguma coisa assim. Faz com que aquilo, de alguma maneira, dê um significado maior para aquela criança. Mas nunca omitir, eu acho que a verdade é besteira, porque lá na frente ela vai saber e vai saber que todo mundo mentiu para ela. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo e você já pode começar a participar com os seus questionamentos, as suas dúvidas ou até o seu depoimento também. 92 é o código de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção e a gente volta já.